Fala, torcida aqui Canta e Vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão. Aqui trazendo mais um vídeo aí do pessoal do Sport TV falando sobre Andreas Pereira, né, que ele chegou já no Brasil, já foi registrado no BID e já pode estrear contra o Internacional no próximo jogo do Brasileirão. Então, pessoal, já deixe seu like e comenta aí o que você achou dessa grande notícia maravilhosa. Compartilhe esse vídeo para seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Avante palestra! E a Gabriela Ribeiro traz detalhes do Palmeiras pra gente nessa segunda-feira. Fala, Gabi! Fala, pessoal! O Palmeiras começa esta semana com folga depois do empate em 1-1 no clássico com o Corinthians em Itaquera. Jogadores do técnico Abel Ferreira têm folga prevista até quarta-feira, nesta data FIFA, e aí retomam os trabalhos na próxima quinta aqui na Academia de Futebol. É um período de descanso que já estava previsto, até porque o técnico Abel Ferreira sempre fala muito sobre a questão do calendário, sobre a questão da preparação dos jogadores, pensando aí nas competições que o Palmeiras ainda tem nessa temporada, e por isso o Palmeiras vai usar esse tempo tanto para o descanso, claro, mas também para a preparação de um jogador que está chegando para o elenco para se preparar aí para o jogo da Libertadores, principalmente para o jogo contra o River pelas quartas de final da competição. É o Andreas Pereira, que foi anunciado pelo clube na última sexta-feira e chegou ao Brasil nesta segunda-feira. Andreas Pereira foi contratado pelo Palmeiras até dezembro de 2028, um contrato aí de 10 milhões de euros que o Palmeiras vai pagar ao Fulham pelas próximas 4 temporadas. E a expectativa é sim de que o Andreas, nesses dias, tanto de descanso, mas depois, claro, de muito trabalho desse elenco, possa conhecer os jogadores, conhecer o elenco do Palmeiras, já estar entrosado para enfrentar, quem sabe, o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, é o próximo jogo do Palmeiras, em 13 de setembro, e também o River pela Libertadores. Andreas Pereira chega e começa a última contratação para esta temporada ainda, mas claro, já pensando nas próximas temporadas e incorporando um elenco que acabou sendo o elenco dos sonhos do torcedor do Palmeiras. Teve Paulinho no fim do ano que foi contratado, Vitor Roque, que agora engatou uma grande sequência no ataque, e agora Andreas Pereira, que chega para reforçar o time do técnico Abel Ferreira. Volto com vocês. Valeu, Gabi. Obrigado pelas informações. Um grande reforço, mais um do Palmeiras, né? Nessa temporada. O Palmeiras gastou muito ao longo do ano para deixar o time a ponto de bala e agora prepara a estreia de Andreas Pereira. Está programado para chegar na noite de hoje ao Brasil. Deve amanhã já fazer exames médicos, assinar contrato com o Palmeiras, tudo direitinho. E assim, como estava no Fulham, né? Fez a pré-temporada toda, não tinha jogado porque estava em negociação. Deve chegar em boa forma aí para poder estrear pelo Palmeiras, né? E aí vai chegar com esse período também para se preparar. Isso. Agora, eu fico imaginando que o Abel, onde o Abel pretende encaixar. Se é na dupla ali, no lugar do Lucas Evangelista, eventualmente, ou alternando com o Lucas Evangelista, ou numa das posições mais adiante. Porque ele pode fazer as duas funções. É multifuncional, né? Até 3, né? Se precisar. Ele pode ser meia central, ele pode ser o meia que parte do lado para dentro, ele pode ser um segundo volante com chegada. Então, ele vai dar muita opção. Chega um jogador, mas ao mesmo tempo você ganha opções para diversas posições e, imagino eu, com um impacto alto em termos técnicos, porque eu acho que é um jogador que, para o padrão do Campeonato Brasileiro, vai impactar muito. Eu imagino, Ramon, não sei se vocês vão concordar, eu tenho a seguinte impressão sobre o futebol do Andreas Pereira. Ele, como um 8, ele é diferente. Como um 10, ele fica um pouco mais comum. Eu tenho a impressão de, vindo de trás, como um segundo homem, seria na função, por exemplo, do Evangelista, eu acho que ele pode fazer muita diferença. O que é que você pensa sobre o encaixe do Andreas Pereira no Palmeiras? Eu vejo ele hoje um pouco mais à frente. Até Mais como 10? Mais como 10, como dupla ali com o Vitor Roque, um pouco mais avançado. Eu acho que esse tempo vai ser precioso demais para o Andreas, para ele entender esse método Abel de jogar. É um método diferente de encaixe individual, você percorre distâncias maiores marcando um jogador, então esse tempo dessa parada vai ser importante para ele poder assimilar essa ideia de jogo, né? Eu não acho que o Abel já comece com ele como titular, por mais que ele tenha feito pré-temporada, está no início da temporada europeia, deve estar fisicamente já beirando ali os 100%, mas ele vai precisar de um tempo para poder se adaptar a esse estilo de jogo. Gramado sintético também, ele tem que se adaptar. Eu acho que nesse início vai ser importante ele entrando aos poucos. Mas eu vejo hoje ele jogando um pouco mais avançado, um pouco mais à frente,
como dupla ali do Vitor Roque, ou Flaco, ou quem jogar, e não um pouco no lugar do Lucas Evangelista. Eu acho que essa questão dessa pegada por ter que percorrer nesse encaixe individual que o Abel faz, ele pode sofrer um pouco no início. Ele tem também a possibilidade. Hoje, por exemplo, caso o Abel não queira abrir mão da dupla, ele tem usado, por exemplo, o Maurício parte um pouco mais da direita, o Felipe Anderson um pouco mais da esquerda, com os dois volantes. Acho que o Andrés pode fazer o lado também, vindo como meia, especialmente do lado em que o lateral passar mais, abrir campo. Evidente que você não vai usar o Andrés Pereira para abrir campo em alguma ponta, né? Mas fazendo esse trabalho vindo para dentro, dando o corredor ao lateral, acho que ele se adapta também. E eu acho que ele pode jogar um pouco mais próximo, porque o Andrés Pereira é aquele jogador que a gente fala, né, emoção na bola, né, Diniz? Aquele do pé bom. Trata bem a bola, que tem um domínio qualificado, que retém muito bem a bola. Então, ter ele um pouco mais próximo do gol, nessa situação, para mim, faz um pouco mais de sentido nesse momento. Havia a adaptação dele ao futebol brasileiro novamente. Como ele vem agora do Fulham, como ele vem da Premier League, como ele vai chegar, né? Eu acho que ele pode ter se transformado, às vezes até se reinventado, vem mais experiente, com mais qualidade, um pouco mais maduro também. Tem uma questão que é importante, assim, por exemplo, a gente experimenta isso muito na seleção, às vezes, com o próprio Bruno, um pouco, Bruno Guimarães. A gente vê os jogadores brasileiros que estão no Wolverhampton, por exemplo, e acho que acontece um pouco. Você está muito acostumado a um campeonato em que, especialmente para esses times, os jogos são muito em transições, né? Então, você está com muitas possibilidades de você ter conduzindo a bola, vendo o jogo de frente, conduzindo a bola. O Palmeiras vai enfrentar mais vezes cenários, como o Corinthians propôs às vezes no segundo tempo ontem, como o Flamengo enfrentou o Grêmio no Maracanã, que é de você tentar jogar em espaço mais curto, tentando trabalhar, resolver uma jogada e tal. E aí, acho que isso também é um processo de adaptação ao campeonato, ao tipo de desafio que se coloca aqui, né? Você não vai estar, muitas vezes, jogando com espaço para correr o tempo todo, porque os times mais dominantes economicamente aqui, eu acho que cada vez mais vão enfrentar cenários como os da rodada de ontem. Ontem o Palmeiras, quando se fez mais dominante no jogo, mesmo o jogo sendo na Neoquímica Arena, em muitos momentos o Corinthians esperou mais, defendeu mais atrás. No tempo mais ainda, com o Raniel entrando ali numa linha para fazer 5, né? Porque é um pouco o reconhecimento desses times mais poderosos do mercado brasileiro hoje. O Andrés como um 8, até pensando um pouco no que é o time do Palmeiras hoje, né? Você, desde a saída do Richard Rios, a função ficou... né, e ele é bom vindo de frente. Ali a camisa 8 ali, né? A função do camisa 8 ficou em aberto. E eu acho que ele pode chegar para preencher essa lacuna, né, que hoje tem sido ocupada pelo Evangelista. É bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu acho que ainda não fez tudo que pode, né? É porque a gente compara muito com o Richard Rios. É porque foi muito recente essa troca e foi muito imediata. Não tinha um jogador no elenco para substituir, de fato, logo o Richard Rios, né? Ele chega para fazer isso e é inevitável essa comparação. Então, ele vem fazendo, na minha opinião, um bom campeonato, né? Um bom início no Palmeiras, o Lucas Evangelista. Sim. Só que são jogadores de características diferentes, o Lucas Evangelista e Richard Rios. E, querendo ou não, a gente vai comparar com o Richard, que era o titular e foi vendido titular da seleção colombiana, inclusive. Mas eu ainda mantenho a minha ideia do Andrés jogar um pouco mais avançado. Pereira, essa chegada tão aguardada para os palmeirenses aconteceu, foi anunciado no fim da semana passada, né? Todo mundo ali, quando chega, o homem chegou, foi anunciado. Agora chegar de fato, estava a caminho do Brasil aí, ó. Ele postou mais cedo aí ele dentro do avião vindo para o Brasil. Andréas Pereira já está por aqui? Ou hoje em dia a gente faz aqueles monitoramentos, né? O voo, você sabe onde está, onde o jogador está, por onde está passando o avião dele, será que ele já chegou? E o Palmeiras tem alguns dias de folga aí por conta da data FIFA. Andréas Pereira vai se apresentar ou vai pelo menos à academia de futebol antes do time? Como é que está essa programação do jogador? Pois é, Lu, o Palmeiras ganhou folga até quinta-feira, né? Na quinta-feira é a reapresentação do Palmeiras. E o que eu soube foi que o Andréas ele vai se reapresentar antes dos demais companheiros. Ele está no avião nesse momento, a previsão de chegada é hoje à noite na capital paulista. Então o Andréas deve estar na academia entre terça e quarta-feira. Um reforço muito comemorado, né? Na sexta-feira a gente estava aqui falando que a Leila Pereira disse que era dia de Jefté. E no final das contas, no final da tarde, o Palmeiras anuncia a contratação do Andréas por um valor bem inferior do que a proposta inicial que o Palmeiras queria no início do ano, né? 20 milhões de euros, e agora chega por 10 milhões de euros. Muito se noticiou também um valor em bônus, mas o Palmeiras nega, diz que não vai gastar nenhum centavo a mais do que esses 10 milhões de euros, que serão pagos em 4 parcelas
divididas em 4 anos. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, vai ser um impacto bem baixo no caixa do Palmeiras nesse momento. E também um clube que vai receber dinheiro, né? O Almeria da Espanha oficializou agora há pouco a venda do Tales o Palmeiras, né, oficializou a venda do Tales para o Almeria, 36 milhões de reais. E o Palmeiras vai ter 20% de mais-valia, um valor bem considerável se o Tales estourar no futebol espanhol. E o Kevin também, né? O Kevin, cria da base do Palmeiras, foi negociado com o Shakhtar por 40 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 12%, 10% porque manteve os 10% na venda e 2% pelo mecanismo de solidariedade, que também vai entrar um bom valor aí para o Palmeiras nos próximos dias. E é isso aí, pessoal. Andrés Pereira já chegou, já vai poder treinar, já vai poder conhecer o elenco do Verdão, já vai poder se entrosar para poder conseguir fazer sua estreia contra o Internacional. Então, pessoal, já deixa seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, compartilha esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? E fica aí que no finalzinho do vídeo vai ter mais um vídeo do nosso canal Marcelo React Verdão.